Você já parou para pensar que às vezes uma única treta ela gera várias ações e elas são muito parecidas entre si e de repente aí na hora de você ajuizar e distribuir essas ações elas podem cair para juízes diferentes e esses juízes podem acabar tendo decisões diferentes? E agora? Bom, hoje nós vamos falar sobre direito processual, nós vamos falar sobre um instituto, na verdade dois institutos que são bem parecidos, mas que deixam muita gente confusa, que se chama conexão e continência. Como nós falamos aí no começo do vídeo, essa situação é muito recorrente, ela acontece muito, mas o direito não dorme no ponto, ele já possui institutos que existem para prevenir, para que evitem que esses processos acabem tendo resultados diferentes, tanto na esfera civil quanto na esfera penal. Então, o direito processual civil e o direito processual penal, ambos os direitos processuais, eles prevêem as regras de conexão e continência, que eu vou explicar certinho o que é. Mas hoje, nesse vídeo, eu vou me prender mais a um instituto na esfera do direito processual civil. Porque no direito processual penal, embora eles tenham a mesma função, a mesma origem, a mesma razão de existirem, ela muda um pouquinho por causa do tema e no processo penal ela tem diversas subdivisões e tal que acaba deixando o vídeo meio longo, então fica para outro vídeo. E no direito processual civil, esses dois institutos, digamos que eles são a primeira linha de frente do direito que tenta uniformizar, que tenta deixar as decisões mais igualitárias, sabe, mais isonômicas assim, para que você não tenha uma distorção no julgamento desses casos. Imaginei que você comprou um carrinho, financiou ele e tal, fez o contrato de financiamento com o banco, fez lá em 48, 60 vezes, e nesse contrato ele prevê uma taxa de reajuste anual. Quando venceu o primeiro ano, né, bateu 12 meses, teve o reajuste e você foi fazer uma conta ali e viu que, poxa, a porcentagem no contrato é essa, e os caras subiram a mais, não subiram o certo não. Aí você tentou acordo com o banco não teve acordo, você vai lá e entra na justiça para quê? Para rever essa cláusula que o banco está descumprindo. Aí, nesse meio tempo, você entrou com a ação, foi lá, foi efetuar o pagamento, você não conseguiu efetuar o pagamento, porque o banco se recusou a receber. Simplesmente ele falou, não, você entrou na justiça, nós não vamos receber mais. E como você não quer ficar inadimplente, para você aí de repente não cair no Serasa, no SPC, ou também para não pagar mais juros depois, você entra com uma segunda ação, que é uma ação de consignação em pagamento, que é o quê? Que é uma ação que você vai fazer o pagamento e o juiz vai depois obrigar o banco a receber aqueles valores, se você tiver certo, para você não ficar sujo na praça. Só que nesse meio tempo o banco, que não é bobo, entrou com uma ação contra você porque você não pagou a prestação. E ela está entrando com uma ação de rescisão de contrato pedindo o carro de volta. Deu para sacar que nessa mesma treta você tem 3 ações diferentes. 2 ajuizadas por você e uma ajuizada pelo banco. Em comarcas pequenas ou comarcas de vara única é muito comum que essas ações vão cair todas na mão do mesmo juiz. Mas em cidades maiores, aí São Paulo, Rio, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, você às vezes tem 30, 40 varas civis. E então essas ações, elas são distribuídas e quando ela vai ser distribuída, ela tem uma espécie de sorteio nos sistemas que elas vão distribuindo uniformemente por essas varas civis. E exatamente para evitar que essas ações caiam em juízes diferentes e de repente venham a ter decisões aí conflitantes. Imagina, por exemplo, que você entrou com uma ação lá de revisão e o juiz deu. Ao mesmo tempo, um outro juiz jogou procedente o direito do banco, condenou você a devolver o carro para o banco. Pô, não tem como, imagina o caos que ia ser. Exatamente para evitar esse tipo de situação que existe esse fenômeno da conexão. O que é a conexão? A conexão é, na hora da distribuição dessas ações, você que está entrando com a ação, você vai distribuir a ação, ou quando você for citado numa ação que você foi réu, você vai informar, você vai alegar, né, vai demonstrar essa conexão entre essas ações, ou seja, são ações que elas estão conectadas entre si, elas possuem ali ou as mesmas partes e a mesma causa de pedir, ou a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Enfim, elas estão intimamente ligadas entre si. E o que acontece então? Essas ações elas vão ser o quê? Conectadas. Elas vão ser presas, apensadas uma na outra, se for em autos físicos, ou elas vão, então, se for um processo virtual, quando você abrir uma, vai vir a outra ação junto para o juiz já ver que tem 1, 2, 3 causas ali que tratam da mesma coisa. Para ficar mais fácil, é só você imaginar uma corrente que tem elos que estão conectados um no outro. Então, se você tem 1, 2, 3 ações, cada ação vai ser um elo de uma corrente. Mas para onde você puxar aquela corrente,
todos os elos dessa corrente, elas vão juntas na mesma direção. Ele traz até uma inovação. Ele diz que outras ações que tenham ali a mesma semelhança de causa de pedido e tal, às vezes, mas que não são necessariamente as mesmas partes, elas também vão ser conectadas. Elas não são naturalmente conexas, como o caso que eu disse antes, mas digamos que, sei lá, você entrou contra o banco pedindo revisão contratual com base numa cláusula que tem naquele contrato. E outra pessoa que tem um contrato igual entra contra o mesmo banco com base no mesmo argumento. Essas ações, embora elas sejam pessoas distintas e tal, mas é contra o mesmo banco e tem o mesmo contrato, o mesmo teor para ser analisado, embora elas não sejam naturalmente conexas, o Código de Processo Civil também determina que essas ações sejam o quê? Conectadas para evitar que o juiz ou que juízes decidam de maneira divergente a respeito desses processos. Então, quando o juiz for decidir uma, ele vai estar com todas ali e vai poder decidir de forma mais uniforme todos esses processos. E a continência? A continência, ela não deixa de ser uma espécie de conexão. Só que a continência, ela deriva da palavra conteúdo, de conter, sabe? Tipo, contém 1 grama, contém 3 litros, contém... É quando você tem ações em que os pedidos dessas ações estão contidos num pedido de uma outra ação. Parece confuso, mas é mais simples até do que a conexão. Imagina, por exemplo, que você tem lá um seguro de vida, um contrato com um banco ou com uma corretora para um seguro de vida. Aí você foi dar uma pesquisada no SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados lá do Ministério da Fazenda, né, do Governo Federal, que é o que regula e edita as normas de seguro dos bancos e das corretoras, e você de repente viu que o seu contrato de seguro de vida, ele não está obedecendo algumas normas daquele SUSEP. E você, com medo de depois ficar na mão, você entra com uma ação contra o banco pedindo o quê? Pedindo a nulidade daquele contrato, ou a rescisão daquele contrato e a devolução dos valores, porque o banco está descumprindo uma norma dessa SUSEP. Só que depois de alguns meses, tal, você entrou com a ação, nem chegou a ter um resultado ainda, você continuou estudando, curioso, e você descobriu que aquele argumento que você usou, ele não é só para seguro de vida. Na verdade, aquele argumento ou aquela portaria, ela regula todos os seguros em geral. E além do seguro de vida, você também tem o quê? Seguro de casa, seguro de carro, outros seguros com a mesma corretora. Aí você entra com uma segunda ação, pedindo o quê? Pedindo que todos os seus contratos, ou que todos os contratos com base naquele termo que estão contrários àquela resolução lá da SUSEP, sejam extintos. Então, se você parar para ver, você entrou com uma ação que pede o quê? A extinção de um contrato de seguro de vida. Depois, você entrou com uma segunda ação maior que pede o quê? A extinção de todos os contratos de seguro, vida, carro, tal, que você tem com o banco. Se você olhar, você vai ver que aquele seu pedido da segunda ação, ela abarca, ela engloba o pedido da primeira ação. Então é muito mais fácil a gente imaginar um círculo com um círculo dentro. Esse segundo círculo, ele é a segunda ação que você entrou. Se ela for julgada procedente, automaticamente aquela sua primeira ação também vai ser julgada procedente. Um outro exemplo, que se eu não me engano é o Alexandre Câmara, que é um doutrinador, que é um escritor de direito processual civil dá. Digamos que você tem uma dívida com uma pessoa e você entra com uma ação de reconhecimento dessa dívida. Você quer uma declaração de que aquela dívida existe. Mas você não está cobrando, você só quer ter uma declaração de que aquela pessoa está te devendo. É uma ação declaratória. E depois de um tempo você entra com uma segunda ação, fala, não, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar com a ação para cobrar aquele cara. Essa ação de cobrança, ela também tem um caráter declaratório, porque essa ação de cobrança você vai precisar o quê? Provar que existe uma dívida e que se essa dívida existe, você tem o direito de receber o dinheiro, você vai condenar a pessoa a te pagar aquela dívida. Se você olhar para essas duas ações, a segunda ação, ela tem um pedido que engloba o primeiro. Porque quando você for condenar alguém a pagar, você está declarando a existência da dívida também. Então é mais fácil o juiz, em vez de julgar uma que tem só um pedido, é ele julgar a que tem os dois pedidos e acabar e matar logo, né, 2 coelhos com uma cajadada só. Como eu usei o exemplo da corrente para você pensar nas ações
conexas. Nesse caso, você pode pensar naquelas matrioscas, não sei se vocês conhecem, são aquelas bonequinhas russas, acho que é russa ou ucrânia, não sei, que é uma bonequinha de madeira oca que você abre e tem outra bonequinha dentro, e você abre e tem outra bonequinha, e você vai indo assim sucessivamente, às vezes tem 7, 8 bonequinhas, até que a última bonequinha só, que é de madeira maciça. Então se, por exemplo, você levar aquela boneca maior para algum lugar, todas as bonecas que estão dentro automaticamente vão juntos na mesma direção. Nós estamos falando de ações em que você tem uma grande semelhança ali, ou você tem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, mas não tem o mesmo pedido, ou você tem a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, mas as partes elas não são necessariamente as mesmas. Mas e se você entrar, ou você tiver 2 ações ou 3 ações em que você tem exatamente a mesma causa de pedir, o mesmo pedido e as mesmas partes? Ou seja, são ações idênticas. O que acontece? Corre o risco de o juiz um julgar procedente, outro julgar improcedente? Também não. Nesse caso, nós temos um fenômeno muito conhecido no direito que se chama litispendência. O que é a litispendência? É a existência de 2 ou mais processos que tenham exatamente as mesmas partes, pedidos e causa de pedir. Nesse caso, você vai manter a primeira ação ajuizada e as demais você vai extinguir sem julgamento do mérito. Ou seja, essas aqui não servem para nada e eu vou julgar só essa primeira aqui, que é o que vai valer e vai dizer o direito para todas aquelas outras que foram extintas. E por fim nós temos o último fenômeno, que é mais ou menos assim: você entrou com uma ação e você não ganhou essa ação. Aí você dá um tempo, espera de repente mudar o juiz, ou você entra com a ação que ela vai ser distribuída num outro juiz que você acha que de repente o posicionamento dele vai ser favorável à sua ação. Então você entra com uma segunda ação depois que a primeira já foi extinta e que você perdeu ela. Você tem a mesma causa de pedir, o mesmo pedido e as mesmas partes. Mas não existe outra ação tramitando porque aquela ação já tramitou, já transitou em julgado. O que nós temos aí? Nós temos o fenômeno do quê? Da coisa julgada. Essa ação também não vai ser apreciada, essa ação também vai ser extinta, sem julgamento do mérito. Por quê? Porque vai prevalecer o julgamento da primeira ação. Então é isso, o vídeo de hoje é um vídeo que já estava roteirizado há algum tempo, e esse vídeo saiu um pouquinho atrasado, né? Era para ter saído semana passada, mas semana passada eu não pude gravar um vídeo por um bom motivo. Essa aí é a Aurora, eu estive no show dela lá em Curitiba, curti pra caramba. Inclusive fiz até um texto sobre essa cantora, que é desconhecida da grande maioria do público. Pouquíssimas pessoas conhecem ela, embora eu acho que isso vá acabar mudando muito em breve. Então eu vou deixar linkado aqui um texto meu no Medium que fala sobre essa cantora, para quem tiver curiosidade, de repente, em conhecer, e vai que bate, né? Vai que gosta, igual eu gostei do trabalho dela, né? Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!